Bom, hoje a nossa live é sobre bloqueios emocionais, né? E o que vem a ser bloqueios emocionais? São situações, né, dentro da nossa mente que nos impede de fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. Então, assim, pessoas às vezes travadas, pessoas que começam as coisas e não terminam, né? Que tem bloqueio de execução, bloqueio de escassez, né? Pessoas que tudo acha caro, bloqueio de aprendizagem, aquelas pessoas que não gostam de estudar, não gostam de ler um livro, não gostam de ir na escola, né? Geralmente crianças, ou foram adultos também que não gostam de aprender, né? Então, assim, bloqueio de aprendizagem. A ansiedade também é um bloqueio, a depressão também é um bloqueio. Bloqueio de comunicação, né? Pessoas que não conseguem, às vezes, falar uma coisa sem dar uma volta na história para poder falar. Vai te explicar uma coisa ao invés de fazer uma pergunta sobre aquilo. Fala assim, tal coisa começou, aconteceu assim, assado, dá uma volta lá no Japão para depois chegar numa conclusão que ela quer perguntar, tá bom? Então, assim, são bloqueios de comunicação, bloqueio de necessidade de aprovação, são pessoas que precisam da aprovação de todo mundo, né? Por exemplo, vai escolher alguma coisa, o que você acha, fulano? Então, assim, são bloqueios, né, de necessidade de aprovação. Falta de gestão, pessoa que não consegue controlar, né, aquilo que vai fazer durante o dia, é uma pessoa desorganizada, é uma pessoa que não consegue gerir o seu tempo, né? Então, aí são esses perfeccionismo bloqueios. Também é um bloqueio, né? Porque o perfeccionismo é uma pessoa que sempre está querendo buscar o perfeito, mas o perfeito não existe, né? Então, assim, enquanto a pessoa não consegue uma coisa perfeita, ela não começa algo, né? Ou tem que, por exemplo, pessoas que têm mania de perfeição, né? Esse bloqueio de perfeccionismo, uma pessoa, por exemplo, vê um quadro torto, quer ir lá e arrumar. Quer ver uma coisa fora do lugar, vai lá e quer guardar. Quer a casa muito organizada, muito arrumadinha, vive trabalhando, né, para poder deixar aquilo sempre no mesmo lugar, briga se alguém tirar alguma coisa do lugar. Então, assim, é claro que a gente tem que ter organização, mas o excesso do perfeccionismo, de querer tudo arrumadinho, tudo certinho, tudo, né, sem ter nada fora do lugar o tempo todo, isso é perfeccionismo. Então, por exemplo, uma pessoa vai começar um projeto e tudo tem que estar perfeitinho. Se tiver um errinho, né, ela não começa. Então, assim, ela vai protelando isso, vai colocando isso pra frente até ela perder o interesse. Porque quando a gente busca o perfeito, a gente acaba nunca encontrando o perfeito e acaba abandonando. Então, são pessoas perfeccionistas que sofrem muito mania de perfeição. O bloqueio de escassez, ele é aquele bloqueio assim, a pessoa tudo acha caro, né? Vou comprar um carro, mas eu acho tão caro. Eu vou comprar isso, mas isso é tão caro. Então, assim, é sempre tudo muito caro. E o que acontece? Quando essas pessoas são bloqueadas, né, nessas situações, elas acabam não fazendo, né? Porque elas têm essa dificuldade de fazer essa questão, e aí elas acabam não fazendo, deixa pra lá. Então, assim, é algo que limita elas, né? Eu tenho uma vontade de fazer, mas parece que tem algo me prendendo que eu não consigo avançar, né? Assim, são pessoas apáticas, né? Por exemplo, quantas vezes você às vezes fala com o filho, né? E o filho não obedece. Tem que ver se ele tá num bloqueio, tem que ver se ele tem um bloqueio, né, emocional, porque às vezes a gente brigar com a criança não vai resolver. Eu tenho um adolescente em casa
E como eu já disse, muitas coisas, né, que hoje eu tenho tentado consertar com ele, foram erros emocionais que eu cometi com ele desde pequenininho. Então agora eu tô assim colhendo fruto disso, né, na personalidade dele. Então já juntou a fase da adolescência mais os bloqueios que eu mesmo causei nele devido à minha falta de informação, porque são pessoas que bloqueiam pessoas. Então assim, quanto mais um pai às vezes é exigente, uma mãe é exigente demais, não dá, por exemplo, abertura para a criança poder se expressar, porque a forma da criança se expressar é diferente de um adulto. Para eles são imediatos. Então, muitas vezes, aquilo que acontece com o que eles estão querendo se expressar naquele momento, às vezes acaba a gente bloqueando uma criança. Tipo, uma pessoa, um adulto que tem bloqueio de comunicação pode ter sido bloqueado pelos pais na infância. Às vezes, cala a boca, menino, fica quieto. Agora eu tô conversando. Então, assim, esse tipo de comportamento, é claro que a gente não faz isso por mal, né? Às vezes foi a forma que a gente foi ensinado. E a gente passa isso, né, de mãe, né, pra filha, pai pra filho. E aí, se a gente não tomar conhecimento disso, a gente vai bloqueando os nossos filhos também. Então, assim, é muito importante a gente tomar consciência, né, do que são bloqueios pra gente poder perceber, por exemplo, será que eu tenho esse bloqueio? Será que eu estou bloqueando meus filhos? Porque uma vez que o bloqueio foi instalado, ele vai com a pessoa até essa pessoa ser desbloqueada emocionalmente, né? Que aí tem que passar um processo de terapêutico, né? Para ela poder ali ver aonde que está o bloqueio, né? Geralmente a gente faz uma série de perguntas ali para descobrir em que a pessoa está bloqueada. E aí a gente descobre esse bloqueio e aí acontece a forma terapêutica do desbloqueio. Mas se a pessoa não for desbloqueada por meio de um tratamento ou uma técnica, né, de terapêutica, ela não consegue desempenhar uma atividade assim constante na vida dela. Ela sempre vai estar bloqueada em alguma área. Então, por exemplo, como eu sei que eu sou uma pessoa bloqueada? Vamos supor, vamos dar o exemplo aqui no bloqueio de escassez, que 90% das pessoas são bloqueadas na escassez, né? Tá, eu quero comprar um carro, beleza. Ah, eu quero comprar o quê? Eu quero comprar, sei lá, uma Porsche, né? Vamos dizer assim, um carro super, super caro. E aí, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o bloqueio, porque me impede de chegar a essa decisão. Porque uma pessoa que não é bloqueada, ela vai pensar de que forma? Ah, eu vou comprar uma Porsche, tá, beleza. Eu quero comprar uma Porsche. O desejo está no meu coração de comprar uma Porsche, mas acontece que eu tenho que construir um caminho para poder comprar essa Porsche. Então, o que eu posso fazer para poder comprar essa Porsche, né? O que eu vou estudar, o que eu vou vender, o que eu vou precisar fazer, qual a estratégia que eu tenho que fazer para poder comprar essa Porsche. Uma pessoa bloqueada não pensa dessa forma, ela simplesmente pensa assim, ó. Ah, eu quero comprar uma Porsche, mas eu não tenho dinheiro. Então, assim, quando eu coloco esse mas, é o bloqueio que eu tenho. Então, assim, toda vez que eu coloco um mas, eu quero gravar um vídeo no YouTube, mas eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Vergonha do que as pessoas vão pensar sobre você? Ou vergonha do que elas vão criticar você? Então, assim, esse bloqueio, mas é um bloqueio que você tem. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, problemas na comunicação, ela vai ter esse bloqueio, ou de aprendizado, ou um bloqueio de necessidade de aprovação, né? Ela não vai conseguir gravar um vídeo no YouTube até ela vencer esse bloqueio, né? Eu, por exemplo, eu tinha muita vergonha de falar em público, mas sempre gostei de estudar, de pesquisar assuntos de mente, de coisas naturais, desde pequenininha, sempre gostava de medicina natural e sempre fui por esse caminho, né, do mais natureba. E aí, eu sempre gostava de conversar com as pessoas, para ajudar as pessoas e tal, e todo mundo que eu conversava virava pra mim e falava assim, Lívia, você tem uma cara de psicóloga.
E eu já tinha feito direito, então assim, não tinha como eu fazer uma outra faculdade já naquela altura, né, que eu estava na vida, porque eu já tinha meus filhos e tal. Aí eu falei assim, e minha mãe sempre tomando remédio, né, esses remédios normais de farmácia e tal, e ela sempre carregava uma bolsinha, e minha mãe já é falecida, gente, faleceu ano passado agora, tem pouco tempo. E meu pai faleceu 10 meses antes da minha mãe. Então, assim, eu perdi meu pai e minha mãe numa paulada só e foi doído, tá? Foi doído reerguer, mas graças a Deus eu tô aqui. Porque eu não pensei só em mim, né? Eu pensei no conhecimento que eu podia trazer para a humanidade. E isso me fez reerguer, quase que das cinzas para poder continuar o meu propósito de vida. Então, eu sempre fui por esse caminho. E aí, quando eu comecei a estudar, eu falei assim, meu Deus, como que eu vou transmitir esse conhecimento para as pessoas? Isso é tão maravilhoso. As pessoas estão tão presas, né, naquilo que é um mundo assim ilusório, porque a gente só vive dentro de uma caixinha, só naquilo que foi ensinado pra gente. Existe um mundo maior do que essa caixinha. Eu falei assim, gente, mas eu tenho tanta vergonha, como que eu vou falar, o que as pessoas vão pensar de mim, né? Eles vão achar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Vi um monte de coisa na cabeça da gente. E aí eu percebi que eu tinha um bloqueio. Aí o bloqueio que eu tinha, que é esse de comunicação, que hoje eu não tenho mais, de achar o que as pessoas vão pensar de mim, bloqueio de autoimagem e bloqueio de necessidade de aprovação. Hoje eu não necessito da aprovação de ninguém, simplesmente eu falo o que precisa ser falado. Se alguém concorda, se não concorda, sinto muito, mas eu falo a verdade. E se não concorda, procura estudar para poder entender até onde eu entendi, né? Agora, eu não discuto com ninguém, cada um tem o seu grau de entendimento, eu não vou discutir com as pessoas porque não concordam comigo, nem vou sair brigando, querendo ter razão em todas as situações. Então, cada um pensa da forma que quiser pensar, mas eu transmito a minha mensagem para quem quiser ouvir. E obrigado porque vocês estão aqui ouvindo essa mensagem. Então, assim, quando eu comecei, né, eu tinha esse bloqueio de necessidade de aprovação, de aprendizado, não, de comunicação, e eu falava assim, meu Deus, como que eu vou conseguir fazer isso, né, ajudar essas pessoas nessa questão de entender como a nossa mente funciona, porque a minha mensagem era passar para as pessoas de uma forma que todo mundo conseguisse entender. Porque se a pessoa, por exemplo, se eu começasse a falar aqui sobre neurociência com vocês, o funcionamento do nosso cérebro, que a glândula não sei o que, faz isso, que não sei o que, vocês não iam entender, porque é algo assim, aprofundado demais. Então, assim, eu queria fazer igual Jesus fazia, contava por parábola, sabe? Então todo mundo entendia, uma linguagem simples, uma coisa complicada, ele entendia ele passava de uma forma simples e todo mundo conseguia entender. Porque ele passava experiências e não conhecimento. Então é isso que eu aprendi a fazer, passar experiências, né? Então quando a gente passa experiências, a gente atinge desde uma criança pequenininha até um idoso, consegue entender perfeitamente. Então assim, quando eu comecei querer falar, né, dessas coisas que eu tinha estudado e tal, que eu comecei a fazer a terapia para poder ajudar minha mãe, né? Porque eu vi ela muito necessitada de outras formas de ajuda, né? Para poder entender o que aconteceu com ela, que ela foi uma pessoa muito sofrida desde pequena. E então, assim, tudo começou por causa dela, mas eu não conseguia ajudar, né? E hoje eu entendo o propósito de Deus em ter levado ela, né? Porque talvez se ela tivesse aqui ainda, eu não teria estudado tanto que eu estudei para chegar até aqui, para poder ajudar, né, vocês agora, as pessoas que eu posso ajudar. Então, tudo tem um propósito determinado debaixo dos céus, né? E sim, Deus, ele é a inteligência superior que controla todas as coisas e a gente precisa estar apto, né, aberto, sugestivo, para poder entender o que ele está fazendo,
na vida da gente. Então, assim, quando eu comecei, foi uma palavra, eu desbloqueei assim na mesma hora, né? Eu tava escutando um palestrante, né, um mentor meu, chamado Pablo Marçal, e ele falou o seguinte: quando você não fala, milhões de pessoas morrem. Então, aquilo assim veio como uma flecha, sabe? Dentro do meu coração, dentro da minha mente. Eu falei assim, caramba, realmente, tantas pessoas que poderiam ser ajudadas, né? Se eu tivesse falando, se eu tivesse coragem de encarar a câmera e ajudar essas pessoas, né? E hoje, assim, graças a Deus, esse bloqueio já foi sanado, né? Tem alguns outros, porque a gente sempre tem, né? Assim, sempre tem, a gente tem que estar melhorando cada dia a gente vai vencendo, né, as nossas barreiras, os nossos limites, para que a gente consiga evoluir um dia após o outro, né? Que nós estamos nessa vida aqui para um aprendizado. Então, assim, todos os dias a gente aprende alguma coisa. O problema é que às vezes a gente nem se dá conta do que a gente está aprendendo, ou nem presta atenção no hoje, né? A gente vive só assim, o futuro. Quando eu tiver isso, eu vou fazer isso. Quando eu tiver aquilo, eu vou fazer, né? Quando eu tiver mais tempo, eu vou dar atenção pro meu filho. Quando eu tiver mais dinheiro, eu vou fazer, eu vou passear. Quando eu tiver isso. E às vezes a gente esquece do agora. O agora é um presente de Deus pra gente, tanto que ele se chama presente, né? Então, assim, quando a gente vive o agora, o presente, aquilo que nós temos na nossa mão, porque na verdade o futuro é uma ilusão do nosso cérebro e o passado também é uma ilusão, porque já aconteceu. Eu não consigo voltar no tempo, eu não consigo adiantar o tempo, eu consigo somente viver o agora. Então, assim, o que eu tenho feito no meu agora, né? Esses bloqueios têm me impedido de fazer o quê? O que eu tenho deixado de viver por causa desses bloqueios? Então, assim, os bloqueios, eles são muito importantes, né? Pra gente poder conseguir algo na vida da gente. E o seu bloqueio tá muito relacionado ao propósito de vida que você tem. Então, por exemplo, vamos supor que você foi uma pessoa que foi bloqueada, às vezes, né, pelo seu pai. Seu pai sempre falou assim... não, você não consegue. Não, isso é difícil. Não vai não. Você vai conseguir não. Você não foi feito para isso não. E aí você criou aquele bloqueio de incapacidade dentro de você. Só que depois que você vencer esse bloqueio, você vai ser uma pessoa que vai ajudar as outras pessoas a vencerem essa incapacidade delas. Então, assim, o nosso bloqueio está muito relacionado ao nosso propósito. Então, aquilo que você teme, na verdade, é aquilo que você precisa fazer. Você já viu, às vezes, uma criança? Uma criança não é bloqueada. É a gente que bloqueia elas. Principalmente, eu tenho um filho de 6 anos e eu fico observando, às vezes, a mentalidade dele, né? Porque uma criança de 6 anos não tem o consciente, a parte lógica do cérebro formado, a parte frontal do cérebro formado. Ela só tem o emocional, né? Só o subconsciente formado. E aí é por isso que às vezes a gente fala com a criança e a criança não obedece. Aí você fala assim, nossa, mas que criança teimoso, mas que criança tá pegando pirraça. Não, na verdade não. Na verdade ele tá se desafiando. Então, assim, quando a gente entende essa fase da criança, né, que ela não tem o subconsciente, o consciente ainda formado, você começa a entender algumas ações da criança. Então é por isso que às vezes você fala assim, menino, não atravessa a rua não. Daqui a pouco ele vai lá e atravessa a rua. Você fala assim, menino, mas se viesse um carro tinha te atropelado. Ele não sabe se vem carro, se não vem carro, ele não tá nem aí, ele não tem consciência de que o carro vai bater nele e ele vai sofrer, ele vai ter uma dor. Não, ele tá vivendo o presente, ele vai atravessar a rua e pronto, é o que tá acontecendo com ele agora. Então a criança, ela vive no mundo de agora e ela aproveita muito mais a vida, porque tudo para ela é intenso, ela vive no mundo da imaginação, né? Uma criança, ela não sabe discernir, por exemplo, o que é o super-herói da televisão do que é uma caixa de sapato
que ela está voando na caixa de sapato como um super-herói, ela sendo super-herói. Porque ela não tem essa fronteira entre o racional e entre o imaginário, né? Então, assim, para ela vive o tempo todo ali, no agora, no presente. Você sai com a criança de carro, na mesma hora, entrou dentro do carro, ela já pergunta, já chegou? Tá chegando? Ela não tem noção de distância, do passado, do futuro. Então é por isso que ela acabou de entrar dentro do carro, ela vai perguntar, já chegou? E a gente que já tem essa noção, já tem esse consciente formado, já tem uma faculdade psíquica já desenvolvida, a gente vai falar para a criança, não, ainda não chegou. E às vezes a gente se irrita, né? Porque pergunta não só uma vez, de 2 em 2 minutos ela tá perguntando, já chegou? Já chegou? Já chegou? Então, assim, essa é a mente de uma criança, ela é muito presente, ela é muito agora, né? E a gente, depois que a gente perde essa capacidade, às vezes, do agora, a gente vive muito no futuro, né? Onde que eu coloquei lá no grupo assim, gente, quem tem assim ansiedade, depressão, né? Bota aqui na enquete, clica aqui e tal. Porque muitas pessoas chegaram no grupo achando que tinha ansiedade. Mas aí depois, na hora que eu vi no questionário, eu fui percebendo o seguinte, não é só ansiedade isso daí é uma depressão. É um trauma, né, de algum tempo já, que essa pessoa sofreu no passado dela, que ela tá nesse processo de reviver essa dor o tempo todo. Então isso aí é uma depressão, e a pessoa às vezes confunde depressão com ansiedade. Como que a gente pode às vezes mensurar um pouco o que é isso? Uma pessoa às vezes que tem a mente sempre no futuro, né? E a ansiedade também é um bloqueio, ela te impede de fazer muitas coisas, porque você tá sempre com a mente no que você pode fazer, no que você vai fazer. Eu era uma pessoa muito ansiosa, eu pensava muito no futuro, até eu começar a planejar o meu agora. E aí eu pensava, eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Que eu preciso fazer um negócio, preciso desenvolver, resolver. E sempre a minha mente estava no futuro. E isso acaba o quê? Gerando aquela sensação de perigo, né? Porque você tá sempre naquela emoção de que vai acontecer alguma coisa, que pode acontecer alguma coisa. E aí quando você dá vazão para esses pensamentos que não quer calar dentro da sua cabeça, que parece que são vozes, né? Falando com você, como se fosse você mesmo, você acaba ficando sem sossego na sua mente. O tempo todo você tá pensando, você não para de pensar, vira uma confusão, uma bagunça na sua cabeça. E essa situação acaba trazendo muitos problemas, porque você deixa de fazer as coisas que tá no seu agora, deixa de aproveitar a sua vida que tá no seu agora, né? Fica muito preocupado com o futuro e não vive, às vezes, uma oportunidade que tá tendo ali no seu agora, no seu presente, né? Porque é o único tempo que a gente tem, é o nosso presente. Então, assim, os bloqueios, eles atrapalham muita gente nessa questão porque eles impedem a gente de viver o nosso presente. Eles impedem a gente de planejar um caminho para o meu desejo acontecer. Eles simplesmente vão botar obstáculos diante daquele desejo. Então, assim, vamos supor que uma criança tem um sonho de ir pra Disney. Para ela é só pegar o carro, né? Porque ela não acha nem que precisa de avião, às vezes, depende da idade da criança. Ou se ela souber que já precisa de avião, é só pegar o avião e ir embora. Para ela é fácil resolver. O adulto não. O adulto põe limites. O que ele acontece? Mas eu não tenho dinheiro, porque a passagem é tantos mil, porque eu preciso pagar o hotel, eu preciso pagar isso, preciso pagar aquilo outro, e eu vou ter que trabalhar tanto tempo para poder conseguir essa viagem toda. Então, assim, eu sempre penso sempre no mesmo caminho, mas eu não penso que eu posso planejar essa viagem, né? E descobrir caminhos alternativos ao longo desse processo que vão facilitar, às vezes, essa ida à Disney, né? Porque onde eu coloco o meu foco, onde eu coloco minha vontade, o meu desejo ardente de fazer alguma coisa, eu vou criar sugestões, né, para que aquele desejo venha acontecer. Então, assim, quando eu
projeto alguma coisa, eu vou desenvolver ali os caminhos necessários para que aquilo aconteça na minha vida. Mas quando eu tenho um bloqueio, eu não penso nessa possibilidade, eu sempre penso no não vou conseguir. Então, assim, é por isso que muitas pessoas deixam de realizar algo nas suas vidas, deixam de realizar um sonho, realizar um projeto, às vezes grande, às vezes uma coisa que ela já teve uma ideia há muito tempo na mente, mas essa ideia tá ali só na mente, só, né, no plano das possibilidades. Ela não concretiza, porque ela não tem ação. As mentes, nós temos 3 mentes. As mentes não estão alinhadas até chegar na execução, porque precisa ser vencido esse bloqueio. Então, com esses bloqueios, eu não consigo realizar o que eu preciso realizar, o propósito de vida que eu tenho. Então, eu preciso eliminar esses bloqueios da minha vida. E quando eu elimino esses bloqueios da minha vida, eu passo a ser como uma criança. Eu não vejo dificuldade. Ah, eu preciso fazer isso. Ah, tá. Então, o que eu posso fazer para poder chegar ali? Entendeu? Eu começo a pensar diferente, eu começo a fazer perguntas. O problema é que as pessoas, a maioria das pessoas, elas não pensam, elas não conseguem projetar uma pergunta para elas mesmas. Como? Gente, 90% de todas as perguntas que a gente pergunta no Google é como? Como fazer isso? Como desempenhar isso? Como eu faço para obter isso? É como. Então, assim, as perguntas ali no Google são como fazer. Mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente não pergunta nada. A gente não faz essas perguntas. Se a gente entendesse que nós somos o Google, que o nosso cérebro ele tem capacidade de entender e buscar caminhos para colocar situações e projetar situações na nossa vida, em todo tempo a gente faria pergunta. A gente projetaria essas perguntas o tempo todo. Olha, como eu posso fazer isso? Ah, mas e se isso não der certo, como eu posso resolver isso? Só que a gente não foi ensinado a fazer pergunta. Na escola a gente sempre tem que dar as respostas. Então, assim, a gente não consegue ter essa mentalidade de que a gente precisa fazer perguntas. E aí, quando a gente não faz perguntas, a gente acaba ficando bloqueado numa situação que às vezes é ilusória, né? Tipo, tudo bem, o dinheiro pode ser um bloqueio físico, né? Porque ali eu realmente não tenho dinheiro, eu não tenho às vezes condições naquele momento de comprar aquele carro. Mas também pode ser um bloqueio ilusório, tipo, eu queria comprar um carro, a gasolina tá cara, acho que não vou ter condição de abastecer meu carro, e eu vou ter que fazer tanta coisa para poder ter um carro na garagem, é melhor não ter. Então, assim, é um bloqueio ilusório, você está projetando situações negativas na sua mente, né, para que você impeça o seu sonho de ser realizado, impeça o seu desejo de ser concretizado. Então, assim, quando você elimina esses bloqueios dentro da sua mente, você abre novas possibilidades de visão para poder enxergar outras situações favoráveis. Agora, quando você tem um bloqueio, é como se você... Já viu aquela viseira que eles colocam no animal para ele poder só olhar para frente assim, não conseguir enxergar dos lados? O bloqueio é como se fosse um negócio daquele na gente. A gente não consegue ter percepção de olhares, de visões em outras direções. A gente sempre pensa dentro daquela caixinha fechada ali assim. E não existe uma possibilidade de melhora, não existe uma possibilidade de evolução. A gente sempre está pensando daquele mesmo jeitinho. Então, os bloqueios eles são muito sérios. Eles precisam ser tratados, eles precisam ser eliminados. Eu vou fazer outra live amanhã sobre a origem, né, desses bloqueios, né, como acontece isso na nossa mente, né, por que acontece isso, um pouco mais a fundo na live de amanhã, tá bom? Então, assim, não percam a live de amanhã. E já pensam aí na mente de vocês aí, já anota aí qual o bloqueio que você tem, se é bloqueio de escassez, se é de comunicação, se é de... Eu vou colocar no Stories, tá?
Vou colocar ali quais os tipos, os mais frequentes. Aqueles bloqueios que, assim, praticamente todo mundo tem, ou já teve algum dia na vida, tá? Vou colocar ali os que mais bloqueiam as pessoas, as situações que mais bloqueiam, tá? Olha lá nos stories depois do nosso Instagram, né? Depois quem vai ver no YouTube aqui, o Instagram, vou colocar o link aqui embaixo, tá? Pra vocês poderem já olhar lá e começar a seguir a gente, tá? Então, assim, se vocês gostaram até aqui, não perde a live de amanhã, tá bom? Nesse mesmo horário, 7 horas da noite. Chame mais uma pessoa para poder assistir a live, tá joia? Porque amanhã eu vou falar sobre a origem dos bloqueios, como eles se desenvolvem, tá? Por que as pessoas são bloqueadas? Por quem que as pessoas são bloqueadas? Tá bom? Então, fiquem com Deus. Um abraço. Obrigada por vocês terem assistido até aqui.